Daremos início agora ao painel Educação em Escala, Políticas para Melhorar a Aprendizagem. Gostaria de inicialmente introduzir a secretária Raquel Teixeira, que nos honra com a sua presença. Raquel Teixeira é secretária de Educação do Rio Grande do Sul desde 2021, atuou em várias secretarias em Goiás, conselheira do Conselho Nacional de Educação, com passagem pela política como deputada federal, mestre e doutora em Linguística pela Universidade da Califórnia, em Berkeley, com pós-doutorado em Paris e especialização em etnolinguística. A secretária Raquel promoveu uma transformação na educação pública do Goiás e agora está fazendo o mesmo no Rio Grande do Sul. Por favor, secretária. Pode sentar no meio. Agora, introduzo Israel Batista, articulador político e institucional do Todos pela Educação, maior organização do Brasil quando se trata em pensar em educação. Exerceu 3 mandatos parlamentares, foi presidente da Frente Parlamentar Mista de Educação, criou métodos inovadores de interlocução entre o terceiro setor, o setor privado e o Congresso Nacional. Mestre em Políticas Públicas e Governo pela FGV, cientista político pela UNB e professor de Geopolítica e História. Professor Israel, por favor. Eu tenho a felicidade em dizer que o professor Israel é meu professor. Enfim, pude ajudá-lo enquanto presidente da Frente Parlamentar Mista da Educação, enquanto ainda estava no meu ensino médio. Por favor, tomem seus assentos. Vamos começar esse bate-papo. Agora, começando esse bate-papo, vai ser de fato um diálogo super informal. E, por favor, façam uma troca entre os dois. Eu vou estar aqui aprendendo. Mas eu primeiro gostaria de começar com o professor Israel. Eu adoraria ouvir quais são as premissas do Educação Já 2022. Conta um pouquinho sobre o norte que o Educação Já traz para a educação pública no Brasil. E depois a gente vai ouvir a experiência da secretária Raquel, onde estamos no Rio Grande do Sul, em relação a uma dessas premissas que é muito importante. Alô? Pessoal, boa noite. Eu quero dizer que eu estou muito feliz por estar aqui. Eu tenho um carinho imenso pelo Edu. O Edu é um anjo que desceu, né, e que está aqui para reunir pessoas, para promover encontros. O Edu tem uma mãe maravilhosa, é polícia, é do Distrito Federal, é arretada, pessoa boa, família boa, né? E eu acho que o Edu está no lugar certíssimo aqui, viu, Edu? Fiquei tão feliz com essas suas últimas conquistas, fiquei emocionado. A gente já fez podcast junto, o Edu já me ajudou no gabinete, já foi meu aluno. Eu fico muito, muito contente por estar aqui, promovido, por você ter promovido esse encontro. E estar aqui com a Raquel Teixeira, gente. Eu não conhecia a Raquel pessoalmente, mas quando eu a encontrei, é como se eu já a conhecesse há tanto tempo, porque tanta gente falava dela, tanto na minha vida como parlamentar, quanto agora como articulador político do Todos pela Educação, e as pessoas falam dela com respeito, né? Reconhecimento. Então, eu estou muito honrado, primeiro, porque estou no MIT, em Harvard, na Brasil Conference, convidado pelo Edu, e ao lado da Raquel. Isso é uma delícia, maravilhoso estar aqui, Edu. E é um peso representar o Todos pela Educação, porque o Todos pela Educação tem uma trajetória muito, muito forte de interferência na maneira como o Brasil pensa a educação, né? O Todos pela Educação, ele tem essa missão de promover políticas públicas baseadas em evidências. Ele tem essa missão de furar as bolhas ideológicas que estão polarizando o mundo, né? E de peitar esses dogmas que prejudicam tanto a evolução da educação brasileira.
Muita gente diz que a educação no Brasil não evoluiu ou não evolui. Mas quando a gente lança um olhar histórico, a gente percebe que, desde a Constituição de 88, muita coisa avançou. O presidente Itamar Franco foi o primeiro a identificar que a fome era um problema do poder público. E ele vai começar a tratar a merenda escolar. Depois vem o presidente Fernando Henrique Cardoso, que põe mais um tijolinho ali dizendo, olha, a Constituição manda que todos tenham acesso, então ele vai construir escola, para que todo mundo pudesse entrar na escola no ensino médio. Aí, essa foi a minha época, tá, gente? FHC, eu estava no ensino médio. E aí, não tinha professores. Eu passei um ano inteiro sem professor de física e biologia. E no outro ano eu fiquei sem professor de química. Então, era assim. Você lembra, Raquel? Essa foi a minha época de ensino médio. Aí o presidente Lula chega e fala, tem que ter professor. Vamos formar professor. E o Brasil vai nessa evolução. Então, quando a gente olha a fotografia, a gente se desanima. Mas quando a gente olha o filme inteiro, a gente percebe que é uma luta. A sociedade inglesa já está alfabetizada desde a virada do século retrasado. A sociedade urbana inglesa já tinha alfabetização. E o Brasil só reconheceu o direito à educação com a nossa Constituição de 88. Então, é um grande avanço. E aí a gente chega nessa primeira premissa do Educação Já, que é o documento que norteia o Todos pela Educação, que faz parte das nossas recomendações aos poderes públicos, tanto prefeituras, quanto os governos estaduais, quanto o governo federal. Não adianta você ter a melhor escola se você não der acesso. Qualidade, alta qualidade para poucas pessoas não resolve o nosso problema. O Brasil precisa oferecer educação e educação de qualidade para mais pessoas. Então, essa é a primeira premissa do Todos pela Educação. Nós estamos perdendo talentos, tem um monte de Nobels que nunca saíram da favela, nunca saíram das comunidades ribeirinhas e apresentaram seu talento para o mundo, justamente porque o Brasil ainda não conseguiu oferecer educação universal, de qualidade, do jeito que a gente precisa fazer. Muito obrigado por compartilhar, professor Israel. Eu adoraria ouvir um pouco sobre a premissa número 2. A gente começa a tratar um pouco da realidade profunda educacional brasileira a nível de escala, sobre a educação antirracista como condição de transformação. Eu fico à disposição aqui para passar os slides, caso a senhora queira. Boa noite, gente. Um prazer enorme estar aqui com o Eduardo, com o Israel, com vocês. Aprendi muito desde ontem. A programação está maravilhosa, Edu. Parabéns aí a você e toda a equipe organizadora. A gente ouviu um painel de estudantes que me inspiram sempre. Até para a gente entender por que eu estou aqui, deixa eu contar, porque eu sou o outro lado da história. Eu tenho 77 anos, 3 filhos, 8 netos, 1 bisneto. Sou aposentada com aposentadoria de pró-reitora de Universidade Federal. Fui deputada federal, fui pró-reitora da universidade. Até que, em 1999, eu fui convidada para ser secretária da Educação, Edu. Antes, a minha vida começou com 16 anos, eu vim fazer meu último ano de high school aqui nos Estados Unidos através do American Field Service. Eu fui a fundadora do American Field Service lá em Goiânia, depois que eu voltei. E me casei cedo, constituí família, mas eu sempre também estudei rapidamente. Eu fiz PhD em Berkeley, fiz pós-doutorado na França, fui pesquisadora do CNPq. Eu tive uma vida acadêmica bastante rica, bastante produtiva, até que, em 99, eu fui convidada para ser secretária da Educação em Goiás. E eu fiz um mea-culpa, Edu, violento. Assim, eu tive vergonha de mim.
porque eu tinha ficado 10 anos como professora da Universidade de Brasília, 30 anos como professora na Universidade Federal de Goiás, eu não conhecia a escola pública básica brasileira. E aí eu resolvi dedicar minha vida à educação básica pública brasileira, abandonei todo o resto, e é por isso que eu estou no Rio Grande do Sul. Eu sou goiana, eu fui secretária da Educação 2 vezes em Goiás, graças a Deus pelos bons resultados que eu obtive como gestora. O governador Eduardo Leite me convidou para ir para o Rio Grande do Sul. E até os 100 anos, gente, onde me convidarem para isso, se eu puder ajudar, eu vou. E aí, a gente tem muito pouco tempo, e as premissas do Educação para Todos são muito corretas. Qualidade para poucos não é qualidade. Nenhum país rico e desenvolvido se desenvolveu com uma parcela da população apenas, com uma elite, com uma bolha da educação. O Brasil vai ser um país medíocre, em desenvolvimento, enquanto não trouxer todos, pretos, brancos, pardos, indígenas, ricos, pobres, porque a educação no Brasil ela é muito elitista. O Israel falou do ensino médio do Fernando Henrique, você está equivocado. O Fernando Henrique estava preocupado, era com fundamental. Ensino médio no Brasil é uma história muito tardia. Foi só em 2009 que o ensino médio se tornou obrigatório no Brasil. Quando eu fiz ensino médio, era 10% da população que chegava no ensino médio, era a elite. Por isso, toda a discussão em torno do ensino médio, que o Israel vai abordar um pouquinho, se a gente tiver tempo, porque acho que a gente nem vai ter, mas porque era 10% da população que chegava no ensino médio, então o ensino médio nunca teve identidade própria, ele era uma passagem para a universidade. Aquele público que chegava no ensino médio era uma passagem para a universidade. Com a possível e o potencial, a universalização do ensino médio, outros públicos chegam ao ensino médio, que, claro, querem ir para a universidade, mas nem todos querem e nem todos têm a oportunidade de quem faz ensino médio no Brasil hoje, 20% vai para a universidade, 80% sai sem nenhuma qualificação, sem nenhum preparo para a vida. Por isso que a reforma do ensino médio tenta atender isso, flexibilizando currículos, permitindo verticalização de estudos em trilhas de conhecimento, itinerário de conhecimento, e, principalmente, introduz o chamado 5º itinerário formativo, que é a possibilidade da educação profissional e técnica junto com o ensino médio. E aí há outro tabu que eu quero aproveitar para quebrar também. Muita gente no Brasil, com a nossa herança portuguesa, acadêmica, teórica, acha que ensino técnico e profissional é menos importante do que o acadêmico. Só quem não conhece os dados para fazer uma afirmação dessa. O aluno que faz ensino técnico é aprovado nas universidades com muito mais facilidade e frequência do que quem só faz o ensino médio. O aluno que faz ensino técnico tem 12% a mais no seu salário. Se nós triplicarmos o número de alunos de ensino médio com ensino técnico, o PIB do Brasil aumenta 2,3%. Então, a possibilidade de fazer o ensino técnico com o ensino médio é importante. Agora, quando eu cheguei no Rio Grande do Sul, plena pandemia, 2021, a primeira coisa que eu fiz foi fazer uma avaliação diagnóstica universal para ver como é que a pandemia tinha afetado. E afetou muito. Afetou muito. Afetou a aprendizagem dos alunos, afetou o equilíbrio socioemocional de professores, alunos, diretores. E o ano passado a gente teve ciclone, teve enchente, teve tempestades que destruíram escolas. Então, o que a gente observa é que nas crises, sejam sanitárias quanto de Covid, sejam crises climáticas, como os ciclones, que agora começaram a existir no Rio Grande do Sul, que nem existia. Sinto informar, viu, minha amiga gaúcha ali, que o Rio Grande do Sul, de acordo com Carlos Nobre, está migrando o clima, está passando a ter um clima como o sul dos Estados Unidos. Então, nós gaúchos, que eu já virei gaúcha, que nos preparemos.
O Rio Grande do Sul me chamou a atenção a um dado relativo à educação das crianças negras. O Rio Grande do Sul tem 20% da população negra. É pequeno comparado com o resto do Brasil. É grande comparado com os Estados Unidos. Aqui é 12% da população aqui que é negra. No Rio Grande do Sul é 20%. Se a gente olhar esse dado que nós temos aqui, esse é o retrato da educação pós-pandemia no Rio Grande do Sul. Aprendizado adequado em língua portuguesa, a gente classifica, a gente faz avaliação e classifica em 4 blocos de dados. Aprendizado avançado, adequado, básico e abaixo do básico. Muitas vezes as pessoas se enganam, vê nível básico, acha que está ok. Não está. É o nível adequado que é o nível ok. Básico já quer dizer 1 ano abaixo do adequado. E abaixo do básico são 2, 3, 4 anos de defasagem na aprendizagem. Então, no 5º ano, que é o encerramento da primeira etapa de escolaridade, dos anos iniciais, 51% dos estudantes têm o aprendizado adequado em língua portuguesa. Só que quando a gente faz o recorte socioeconômico e racial, a gente vê que aquela média engana, como toda média, não é? As pessoas de baixo índice socioeconômico, só 42% têm o aprendizado adequado em língua portuguesa, ao passo que as pessoas de alto índice socioeconômico, 67%. Se a gente fizer o recorte racial, 47% dos estudantes negros têm o nível adequado, 61% dos brancos. E a gente vai avançando, na medida que a gente vai subindo na escala, os anos finais e o ensino médio, nos anos finais, só 30% dos alunos têm o nível adequado, 23% baixo índice socioeconômico, 38% alto índice socioeconômico, 22% dos negros. E aí vocês já vão olhando de baixo para cima a redução que vai estar tendo. E lembrando que no Rio Grande do Sul, cada aluno negro que se matricula no primeiro ano do ensino fundamental, 53% dessas crianças vão abandonar em algum momento. E agora na média geral, não estou nem fazendo recorte racial, na média geral, cada 100 crianças que entram no primeiro ano do ensino fundamental, 65 chegam no ensino médio. Ou seja, nós temos um sistema educacional hoje que expulsa as crianças. E as crianças expulsas são as pobres, as negras, as de maior vulnerabilidade. Esse gráfico, ele mostra percentualmente, para vocês terem, visualizarem melhor, a gente tem ali o índice, o percentual de reprovação no ensino médio. Ele é de 8,3% para a população branca, 10% para a população amarela, 12% para a população parda, 18% da população preta, indígena, desculpa, e 1,7% não declarado. Esse é um outro problema que a gente tem, a não autodeclaração de cor. É uma dificuldade que a gente tem, e a gente vai ver que uma das mudanças que nós temos fazendo é estimular a autodeclaração. Quanto ao feminino, você tem também. Então, os alunos indígenas são os mais afetados, os mais prejudicados, os que menos conseguem avançar. E, em segundo lugar, a população preta. Para quem não está atualizado quanto à nomenclatura, a gente tem pardo, preto, o conjunto dos dois constitui negro. Então, quando a gente fala população negra, nós estamos falando de pardos e pretos. Preto, a gente fala o preto retinto. Então, esses dois grupos juntos. E o último censo de 2022 mostrou que o Brasil é um país negro. Pela primeira vez, a população parda é maior do que a população branca. Então, hoje são 45% da população
parda, 43% da população branca, 10% da população preta. Então, somos um país de população negra e exatamente essa maioria está invisibilizada e com baixo desempenho. Ou seja, é absolutamente inaceitável, não é? A gente está caminhando, largando o grosso do Brasil para trás. Vamos ver o próximo? Essa é a taxa de reprovação. A taxa de abandono, a mesma coisa. Indígenas e pretos abandonam. A próxima. Bom, diante disso, nós criamos um programa de educação antirracista. Uma das primeiras coisas que eu criei na secretaria foi um centro de educação baseado em evidências e todas as avaliações, todos os programas, tudo que a gente faz recorte racial, recorte socioeconômico e avalia o impacto das políticas implementadas. O que é o programa de educação antirracista e por que o nosso programa, de repente, está sendo, né, conhecido, as pessoas querem conhecer? Vamos lá, passa, não para o próximo, Eduardo. Pode passar mais um. Passar. Agora, eu vou até lhe fazer uma pergunta, secretário, antes da gente passar para o próximo, que é o seguinte: o desafio foi posto, um desafio muito complexo. Agora, eu quero que a gente terminasse com essa semente de esperança do programa antirracista. Mas eu vou colocar uma pergunta muito... Eu preciso do próximo slide. Vamos... Porque eu queria que ambos se complementassem em trazer como que o diálogo faz parte da construção da solução. Fique à vontade para me interromper, porque a gente é amigo, eu vou falando, ele vai falando. Eu só quero dar um pouco a lógica do programa. Em 2003... foi feita a Lei 10.639, que obriga todas as escolas a introduzirem história e cultura africana e afro-brasileira nas salas de aula. 2003. Mais de 20 anos depois, a situação não mudou. E por quê? Porque fica na sala de aula. É o professor de geografia ou o professor de história que vai dar aula do estudo das relações étnico-raciais. Tem professores maravilhosos, experiências maravilhosas, mas fica limitada à sala de aula. Então, eu resolvi fazer um programa de educação antirracista experimentando uma abordagem nova. Nós vamos começar pelo gabinete da secretária. Um programa de imersão com consultoria externa especializada, um programa para mim, para o meu adjunto, para os subsecretários, para os diretores, 3 dias de imersão sobre letramento racial, desde a vinda dos navios negreiros da África para o Brasil, que alterou a rota dos tubarões, dado o número de descartes de corpos por dia que eram atirados ao mar, eram em média 17 corpos, isso alterou a rota dos tubarões, desde a vinda das pessoas escravizadas até os compromissos internacionais do Brasil de branqueamento da população, até os privilégios da branquitude. Enfim, a pessoa tem que entender o que é o racismo institucional, estrutural, diferente do racismo individual. E aí nós fizemos um treinamento, secretaria, coordenadores regionais, gestão, todos os técnicos de todas as áreas e professores têm que fazer o letramento racial, porque se você não mudar, não criar um nível de consciência das pessoas, elas não vão ter o olhar de mudar a situação. Então, é uma pena que a gente não tenha tempo, mas hoje a gente já tem 55% a mais de pessoas negras em cargos de liderança dentro da Secretaria da Educação, coisa que nunca tinha acontecido. Passo o último e eu calo a boca. A gente tem agora, não é um programa de educação antirracista, nós temos uma agenda antirracista com produtos que cada subsecretaria tem que entregar, por exemplo, mudando o processo de matrícula para estimular a autodeclaração, criando, não é favorecendo, mas tendo o olhar de ajudar. Por exemplo, Jovem de Futuro é um programa que tem 11 estados do Brasil com o Instituto Unibanco. Nós temos lá. Só que o nosso programa de Jovem de Futuro tem um olhar antirracista que nenhum outro lugar tem, que lá em Goiás eu não tinha.
que é a gente aluga cinema e leva 50, 60 mil alunos de ensino médio para assistir um filme que chama Nunca Me Sonharam, que é um filme sobre a escola pública, e o título vem de uma frase que um dos alunos do filme fala: sabe o que é, professor? Quando a professora estava estimulando ele a fazer vestibular. Sabe o que é, professora? Falou, não. Meus pais nunca me sonharam médico, nunca me sonharam engenheiro, nunca me sonharam advogado. É um filme lindo e a gente leva os alunos para assistirem e discutirem os sonhos, porque nós trabalhamos a partir do projeto de vida. Só que a gente escolhe as escolas mais de periferia, que tem mais estudantes negros, que tem mais estudantes vulneráveis, para serem os beneficiados, digamos assim, não é? E estamos fazendo uma escola referência. Minha equipe foi para a Bahia fazer imersão na escola de referência antirracista, mas a gente não quer uma escola afrocentrada, é uma escola regular, onde alunos brancos e negros aprendam da mesma forma, de forma equânime. Para que isso aconteça, você tem que ter consciência de que o racismo existe, você tem que ter os dados, porque os dados te mostram os caminhos, você não pode ter medo da ciência, você tem que enfrentar e descobrir toda a realidade, em qualquer que ela seja. Você tem que ter ações pedagógicas, você tem que ter postura de acreditar no aluno e ter alta expectativa em relação aos alunos negros. Há uma série de orientações, de determinações, de definições da escola que a gente quer que seja antirracista nessa fase, porque o que eu quero é uma escola que seja igual para todo mundo, mas, como já dizia Angela Davis, numa sociedade antirracista não basta não ser racista, você tem que ser antirracista. Então, nós temos uma política antirracista intencional com cobrança de resultados nessa política. Muito obrigado por compartilhar, secretária Raquel. Isso é um estudo de caso fenomenal, que os slides ajudam muito, porque podem servir de inspiração a muitas outras secretarias de educação pelo Brasil, porque é uma iniciativa pioneira. Nós somos ambiciosos, nós estamos criando um modelo para exatamente escalar, para poder exportar. Né? Demais, e chegará em muitas outras redes. E agora eu faço uma transição, acredito que vai ser interessante trazer a perspectiva do professor e falar sobre formação docente também, e que é uma parte fundamental quando a gente pensa em escala, em políticas para melhorar a aprendizagem. Então, professor Zé, acho que talvez combinando até mesmo sua experiência em construindo diálogo. Quando a gente fala em rede, a gente está falando de milhares de profissionais da educação que juntos precisam acreditar na política a ser instruída pelo órgão competente. Então, quais foram os aprendizados em construir espaços de diálogo? Já atuou no Legislativo, no terceiro setor, agora uma atuação belíssima no Todos pela Educação e também em sala de aula. Então, como que a gente constrói diálogos e melhora também a formação docente? Se a gente puder combinar esses dois tópicos. Eu acho que a fala da Raquel, ela traz para nós um assunto que é muito importante e que passa pela escola. A escola vai ter que ajudar a tornar o Brasil menos racista. A escola vai participar da solução do problema do racismo no Brasil. Agora, o centro da política educacional do Brasil passa pelo trabalhador da educação. É o professor. O objetivo da escola é atender o estudante, é formar um bom estudante, mas quem faz isso, quem opera, é o professor. E eu adoraria dizer para você que os meus colegas professores de história são capazes de dar uma aula de história sobre África. Mas mesmo alunos de Harvard dificilmente saberão, por exemplo, que o homem mais rico da história da humanidade era um homem preto, Mansa Musa, africano, do Mali. Pouca gente sabe disso, porque não está na aula, você não tem formação, Jair. Não tem formação de professores da maneira como deveria ser. E aí, um desafio como esse que a Raquel traz para a gente, e que precisa da escola para ser enfrentado, a gente não consegue enfrentar. O aluno não sabe
que existe uma associação automática entre África e pobreza e que essa associação não é natural, que essa associação não deveria ser feita. O aluno não sabe que na Idade Média havia reinos na África mais desenvolvidos que reinos na Europa. Isso porque o Brasil precisa tomar uma providência sobre a qualidade da formação inicial docente. Hoje, nesse momento, 90% dos estudantes de licenciatura e pedagogia no Brasil estão em cursos à distância. É esse profissional que o Estado brasileiro, os estados, os municípios, vai contratar. O principal contratante dessa mão de obra é justamente quem estabelece regras que o prejudicam, que geram uma má formação desse profissional. E eu diria que essa é uma questão central que a gente precisa solucionar num trabalho conjunto, trabalho do poder público, trabalho da sociedade, trabalho das universidades. Se nós compararmos o currículo das licenciaturas no Brasil com as licenciaturas de outros países, é chocante perceber a discrepância da quantidade de disciplinas teóricas no Brasil e a quantidade de disciplinas práticas. O professor brasileiro, Raquel, ele é formado, quando bem formado, para ser pesquisador. Ele não sai da universidade preparado para enfrentar a escola real. E quando o professor brasileiro não é pesquisador, ele é mal formado num curso à distância extremamente teórico. De cada 20 disciplinas da licenciatura no Brasil, 16 são teóricas, 4 práticas. O professor brasileiro leu todos os teóricos da pedagogia, mas ele não tem a técnica de alfabetização, da decifração do código que é o alfabeto, formando palavras. Então ele estudou muito a teoria, mas ele não sabe ensinar uma criança a escrever e ler. Esse é um problema muito sério. Então, no Todos pela Educação, a gente entende que são muitos desafios, mas que se a gente começasse enfrentando esse desafio da formação inicial docente no Brasil, a gente poderia avançar muito. Muito obrigado pelas contribuições, professor Israel. Nesse último momento, eu queria pedir umas considerações finais, de 1 minuto de cada. A cerimônia de encerramento está prestes a começar, mas se a gente pudesse remendar o pensamento em uma fala final de 1 minutinho cada, seria ótimo. O meu 1 minuto eu vou usar complementando o que o Israel teve. Se a gente não mudar a formação inicial nas universidades brasileiras, nós vamos continuar com uma educação de baixa qualidade. Um professor que se forma em física na URGS hoje não é o professor que eu preciso na sala de aula. Nós não podemos ter curso de formação inicial hoje sem falar de tecnologia, sem falar de competências socioemocionais, sem falar de racismo, sem falar de crise climática, de todas as questões que permeiam o dia a dia de uma escola. Então, ou a gente muda, ou a gente vai ter apagão de professores. Já estamos tendo apagão de professores. Mas eu queria agradecer muito. Agradecer e queria que, se puder pedir uma coisa que fique na cabeça de vocês que estão aqui, que tem um papel de liderança importante no futuro, não é? A educação básica quer dizer infantil, anos iniciais e médio, engloba tudo. Se a gente não tiver educação básica de qualidade, não vai ter ensino superior, não vai ter pesquisa, não vai ter inovação, não vai ter futuro. E diferente da Sofia, que eu vou discordar com ela, maravilhoso que ela pôde ter a Smart e fazer ensino médio numa escola particular, a minha luta não é para ter
bolsa para aluno de escola pública, é fazer da escola pública tão boa quanto a escola privada, que ela não precise da bolsa. Ela vai ter na escola pública o que ela precisa para se qualificar e seguir o futuro. Obrigada. Eu termino aqui trazendo um pouquinho da experiência que é poder ser atravessado pela educação. Eu sou de uma comunidade chamada Samambaia, que você muito bem conhece, lá em Brasília. É um lugar muito simples, de gente muito humilde. Quando eu entrei na universidade, foi no ano 2000, a universidade ainda não tinha cotas, ainda não tinha uma política de assistência social e permanência. E eu era o único de Samambaia que eu conhecia. E era a Universidade de Brasília. E eu me lembro que, naquele momento de entrada na universidade, eu senti o quanto o desempenho individual da minha família, a pressão dos meus pais, que por um milagre tinham consciência da importância da escola, porque a vizinhança não tinha, os meus coleguinhas não tinham pais com aquela consciência, né? Foi importante para mim. E a gente sempre traz histórias, e eu vi várias histórias aqui dos estudantes, mas elas são exceções, né? São exceções, e é lindo ouvir a exceção, é inspirador. Quando eu entrei na universidade, Edu, meu pai fez uma festa e colocou uma faixa amarela na frente de casa. E os vizinhos todos vieram. Uma cabeleireira, minha amiga até hoje, chamada Mary, me abraçou chorando e falou: eu estou tão emocionado. Eu falei: por quê, Mary? Porque agora você vai ser doutor. Mas, Mary, eu não vou ser doutor ainda. Ela falou: vai sim, que você passou na universidade. É isso, esse é o Brasil, né? E aí teve a festa. Ao final da festa, eu subi para minha casa. Minha mãe estava me esperando, muito silenciosa. E ela me deu um abraço, olhou para mim e falou: meu filho, eu estou muito orgulhosa de você. Você se lembra que quando você entrou na 5ª série, eu entrei também para poder te ajudar? Nós somos 4 irmãos. E eu não lembrava. Filho é bicho ingrato, né? Impressionante. Aí ela continuou e eu fui arregalando o olho. E ela falou: meu filho, você lembra que quando você entrou no ensino médio, eu entrei também? E naquele momento, Edu, caiu a ficha. Mãe é bicho extraterrestre, cuidado. Caiu a ficha que eu era o mais velho de 4 irmãos e a minha mãe estava na mesma série que eu, Jair, e ela me ajudava nos deveres de casa. Ela se obrigava a saber, não é? E aí foi muito lindo que ela virou para mim naquele momento e falou: agora você está entrando na universidade. Não pense que você vai me deixar para trás. Me aguarde. Um beijo para a dona Noêmia, que deve estar me assistindo. E foi um prazer estar aqui, viu? É para que não precisemos ser sempre exceções que a gente está na luta. É para isso que existe o Todos pela Educação. É para que a gente tenha uma escola que ofereça esse direito para todo mundo. Como disse o Gil do Vigor agora numa palestra que eu achei linda, ele falou: não pode ser tão difícil assim para algumas pessoas, né? Então, eu acho que é por isso que a gente luta. Obrigado, Edu. Obrigado a todos vocês. Obrigado, Harvard. Obrigado, MIT. Obrigado, Raquel. Brasil Conference. Obrigado. Obrigado a essas 2 pessoas que dedicam as suas vidas à educação brasileira. Vamos para a cerimônia de encerramento. Muitíssimo obrigado.